Fala galera, nessa aula nós vamos continuar falando sobre a função PROC-V, só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá pessoal, aqui eu tenho uma tabela com um dos anexos do Simples Nacional, se eu não me engano aqui é o anexo 1. O Simples Nacional, como é que funciona? Para eu descobrir qual faixa que eu estou dentro do Simples Nacional, vai depender do meu faturamento dos últimos 12 meses. Então aqui, ó, se eu faturei de 0 até 180 mil, eu estou na primeira faixa do anexo 1 aqui do Simples Nacional. Se eu faturei de 180.001 a 360 mil, eu estou na faixa a 360 mil, eu estou na faixa 2 e por aí vai. Ou seja, eu tenho um intervalo de faturamento para eu estar inserido em determinada faixa. Passei aquele intervalo, eu automaticamente vou para a faixa seguinte. E aí, o que eu quero trazer de exemplo para vocês? Vamos supor que o meu faturamento dos últimos 12 meses, a minha RBT12, foi 200 mil. Se a gente reparar, na nossa tabela aqui eu não tenho 200 mil. Eu tenho uma faixa aqui ó, que vai de 180 mil a 360 mil. Ou seja, a minha empresa, né, como ela faturou 200 mil nos últimos 12 meses, ela estaria aqui ó, na faixa 2. Tá? Só que como que eu posso fazer para que o Excel identifique que os meus 200 mil que eu tive de faturamento nos últimos 12 meses está entre esses dois valores aqui? Nós vamos utilizar a função PROC-V, só que de um jeito um pouquinho diferente. Então vamos lá, galera. Aqui na faixa, para eu descobrir a faixa, eu vou colocar aqui ó, igual a PROC-V. Colocar um tab aqui para abrir o parênteses. E aí, mais ou menos, eu vou seguir a mesma linha. Qual é o valor procurado? Eu quero procurar o valor do faturamento dos últimos 12 meses, que é esse aqui, ó, 200 mil. Minha empresa faturou isso aqui. Ponto e vírgula. E qual intervalo ou em qual tabela está a informação que você quer buscar da faixa? Está aqui ó, na minha tabela do Simples Nacional, no meu anexo 1. Então, selecionei aqui toda a tabela. Ponto e vírgula. Aonde está a informação que você quer trazer, que no caso é a faixa? Está aqui ó, na primeira, segunda, terceira coluna. Então, vou colocar aqui ó, 3, para ele trazer a informação que está na terceira coluna. Ponto e vírgula. Agora a última aqui, ó, correspondência aproximada ou correspondência exata. Vocês concordam comigo que eu não posso colocar aqui ó, correspondência exata? Por quê? Se eu localizar, ó, se eu colocar aqui correspondência exata, ó, vou até colocar aqui para a gente ver. Ó, coloquei correspondência exata e vou fechar. E der um Enter, ele não vai encontrar. Por que ele não encontrou? Porque eu não tenho 200 mil aqui na minha tabela. Eu tenho uma faixa, eu tenho um intervalo que vai de 180.001, né? E quando ele chegar em 360.001 centavo, ele já vai mudar de faixa. Então eu tenho que fazer com que o Excel entenda o seguinte: ó, eu quero que você verifique ó, de 180 até chegar aqui. Se não chegou aqui, ele vai estar aqui ainda na segunda faixa. Então é isso que eu tenho que mostrar para o Excel. Então para isso, ó, ao invés de colocar correspondência exata, eu vou colocar correspondência aproximada. Fazendo isso e dando um Enter, ele automaticamente vai fazer isso que eu falei para vocês. Ele verificou, ó, a minha faixa 2 é 180.001. A minha faixa 3 já é 360. Como o meu faturamento dos últimos 12 meses foi 200 mil, eu ainda não cheguei nesse 360 aqui. Então, eu ainda estou na faixa 2. Esse é o raciocínio que o Excel faz quando eu coloco que a correspondência é aproximada. Beleza? Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, 361 mil, por exemplo, ó, 361 mil, e dou um Enter, ele já entende ó, que eu estou na faixa 3. Por quê? É maior do que 360 mil, mas é inferior a 720 mil. Beleza? Então, sempre que eu tiver que seguir um intervalo para eu verificar no PROC-V, eu utilizo a correspondência aproximada e não correspondência exata. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.